10 anos atrás, eu lembro que eu tinha 16 anos e eu estava vivenciando um dos momentos bem importantes da minha vida. E eu lembro que eu, na verdade, estava mergulhada em muitos conflitos, né, fazendo vestibular e tentando decidir qual profissão eu queria seguir. E eu lembro que era uma pressão gigantesca de todos os lados, porque várias pessoas me sugeriam, né, fazer enfermagem, fazer pedagogia. E então eu decidi pela psicologia. E hoje eu sou muito grata por essa decisão e eu sei que teria tudo para ter dado errado. E eu lembro que no meio dessa decisão, eu também me desliguei da igreja no qual eu frequentava. E foi bem no momento no qual os guris começaram a se reunir de forma informal. E nesse início eram só os guris mesmo. As gurias ainda não participavam. Eram reuniões que aconteciam na casa dos fundos da Julieta, que no qual hoje é a minha casa e a do Maurício. E eu lembro que a gente tinha um interesse muito grande, né? Tanto eu, a Raquel, as meninas da época, de poder participar também. E eu lembro que cheio de conflitos e pensando e não sabendo o que seria, né? Por também vivenciar a realidade do período da adolescência, na verdade, né? Eu lembro que a primeira mulher, né, que fez a frente de poder participar foi a Letícia, e a Letícia abriu a oportunidade de nós também começarmos a participar desses momentos, que eram reuniões que eu não esqueço, e eram reuniões muito legais, que eram no fundo, né, no qual é a barraca que tanto a gente fala. E eram reuniões onde a gente aproveitava para dividir as angústias, para dividir as aflições no qual a gente estava passando. E eu lembro que esse momento da minha vida, de tantas decisões, eu consegui passar e vivenciar muito melhor, porque eu tinha essas outras pessoas que também estavam tomando várias decisões de adolescente para gente grande. E eu lembro o quanto foi mais fácil passar por isso, tendo eles para poder dividir. Sim, eu lembro que quando eu entrei, né, na verdade eu era desde o tempo da barraca. Então, quando eu entrei, eu era de outra igreja, né? E até quando os guris resolveram sair, a gente meio que se sentiu, assim, meio distante, né? Porque daí estava só nós na igreja mesmo. E eu lembro que no momento que a gente entrou pra barraca, foi muita coisa, era diferente. Porque a gente esperava que não ia ter uma igreja depois. E acabou, depois da barraca, virando uma igreja. Acabou, né, tendo a igreja do jeito que tá hoje, né? Todo mundo unido, todo mundo crescendo. E eu lembro que a gente estava, no início, todo mundo perdido. A gente nunca imaginou que ia virar essa igreja. Nunca imaginou que ia ter tanta gente assim também, né? Então eu lembro que a gente, no começo mesmo, a gente estava bem perdido. A gente nem sabia como ia ser, né? Até quando as gurias começaram a ir, a gente começou a ir, mas a gente não estava entendendo muita coisa. E a gente foi crescendo e foi bem legal, assim. Foi o que a gente se tornou hoje em dia. Foi do momento que a gente estava bem... Quando a igreja começou, a gente estava todo mundo numa outra igreja. Daí, quando os guris saíram, a gente ficou todo mundo meio perdido. Até porque também, na época, era só os guris que estavam, não tinha nenhuma mulher. Daí, um dia, eles fizeram uma reunião e me chamaram para participar. Perguntando se eu queria entrar e participar junto, porque não tinha nenhuma mulher. E como lá em casa sempre teve muitas gurias, sempre foram lá para casa, a gente era muito próximo de todas as meninas, eu aceitei e a gente foi, e através disso as outras gurias tudo começaram a ir também. Bem de verdade, o que eu esperava que acontecesse era que nós continuássemos sendo um grupo de jovens que fazia ação social. Porque na igreja que a gente frequentava, a gente era muito bom nisso, né, em fazer cultos, né, em alguns bairros, em auxiliar algumas famílias. E quando a gente iniciou as reuniões, eu lembro que isso acontecia muito dentro de mim. Eu pensava, a gente vai continuar indo nos bairros, ajudando as pessoas, né, auxiliando as famílias. E eu pensava que era só isso que ia acontecer, que aquelas reuniões informais seriam isso. Só que eu me surpreendi, porque tudo isso virou igreja. E nesse período a gente teve que amadurecer, virar gente grande, receber pessoas machucadas de outros lugares, acolher essas pessoas e entender uma responsabilidade que é essa igreja. E que às vezes é muito fácil apontar e pensar, né, que o sistema está errado, mas de repente a gente tornou aqueles que acolhiam outras pessoas que também questionavam o sistema. E realmente eu não esperava que o despertar, né, viraria igreja, no qual hoje a gente é.
Na verdade, eu esperava que a gente ia ser só um grupo, assim, menor, não ia ser o que é hoje, né? Na verdade, a gente nem pensava como ia ser nada. E Deus foi nos deixando mais fortalecido, a gente foi se tornando mais capacitado por Ele. E hoje, tudo que a gente se tornou é por causa dele mesmo. E eu acredito que Deus, ele sabe exatamente o que faz, né? Mesmo que a gente não sabia o que estava acontecendo, ele sabia o que iria acontecer futuramente. E tudo que a gente se tornou hoje foi por causa dele mesmo. Bom, na verdade a gente não achava que ia ser um grupo numa barraca no fundo do pátio da minha mãe e do meu pai. E não tinha nenhuma pretensão de se tornar uma igreja. No momento a gente nem pensava em ter prédio, nada. A gente simplesmente construiu uma barraca de lona nos fundos e foi fazendo cultos, fazendo reuniões. E em nenhum momento, eu pelo menos, em nenhum momento imaginei que ia se tornar uma igreja mesmo, né? Porque a gente o que a gente fazia, na verdade, era só umas reuniões. E os guris cantavam, a gente conversava e era muito bom, né? Daí surgiu a ideia da gente de ter um prédio. E daí a gente foi pro prédio e todo mundo ficou, eu pelo menos fiquei até espantada pela multidão que teve na inauguração. E graças a Deus deu tudo certo e hoje a gente está em outro prédio e continua sendo muito bom. Pois é, eu teria várias experiências nesses 10 anos, porque eu acredito que a gente sempre viveu intensamente aqui como irmãos e como família, mas uma das que para mim hoje faz parte, e eu acredito que direcionou a minha vida como pessoa, foi que ninguém tinha filho, né? Porque quando iniciou a igreja, todo mundo era muito novo. E nós tínhamos a vontade de iniciar um trabalho com crianças e a gente teve a iniciativa de começar a fazer algumas, tipo cultinho, que a gente chamava de cultinho, com as crianças do bairro. E as crianças vinham e tudo mais, mas elas vieram acho que umas 3, 4 vezes, isso perdurou um mês. E aí nós fizemos a nossa primeira ação social, que foi na Escola Tietro, lá no Mutirão. E eu lembro que foi muito marcante. Primeiro, pela forma com que as pessoas nos receberam, né? Lá a gente cortou cabelo, a gente tinha cachorro-quente, refrigerante, a gente fez teatro, né? Na época a gente fazia bastante teatro. E eu lembro que as crianças nos acolheram, aquelas famílias nos acolheram, mas a gente fez um convite, olha, a gente faz um cultinho todo domingo pela manhã, se vocês quiserem participar, se vocês quiserem aparecer. Tá, e foi algo que passou batido. No domingo pela manhã, a gente abriu a igreja e foi fazer o cultinho, e o que aconteceu? Tinham mais de 20 crianças que tinham descido a pé até a igreja porque elas queriam participar desse cultinho. E eu acredito que naquele momento até foi muito impactante porque a gente não precisou fazer nada, mas aquelas crianças nos acolheram. E desde então a gente foi dando o nosso jeito e a gente foi mantendo um projeto que hoje é o Projeto Despertar Kids. E hoje a gente entendeu, e eu acredito que eu entendi o Evangelho através da vida de cada uma das crianças. Eu entendi o Evangelho, entendi o que é ser cristão, quando eu pude ver a realidade deles e pude ver o quanto eu aprendo com eles, não eles aprendem comigo. Talvez eu teria outras situações para poder listar também, que eu acredito que um dos grandes marcos da minha vida também, que foi a decisão do meu casamento. Né, eu decidi me casar e graças a Deus uma pessoa que hoje me auxilia, me acompanha, é alguém que eu agradeço muito a Deus, né, e por nós podermos dividir essa tarefa que é poder conduzir a igreja. E também outros momentos no qual a gente também vivenciou dores, né, que foi a perda do seu Dirceu e que a igreja nos acolheu e que foi um momento muito intenso. Talvez eu acho que eu nunca vivi uma dor tão grande e nunca senti tão acolhida, né? E nesse período todo, eu ainda estava estudando, porque eu levei 9 anos para me formar, e em muitos momentos eu pensei em desistir por não conseguir manter e desistir por vários motivos. E a igreja sempre me acolheu, vários irmãos me incentivaram, e hoje eu olho e penso, poxa, eu poderia não ter terminado. E hoje a realidade no qual a gente vive também, com as alegrias das pessoas que chegam, com os casamentos e com tantas coisas que a gente pode comemorar junto. A maior experiência, assim, para mim, que eu tive dentro da igreja foi que antes, quando eu estava em outra igreja, eu não buscava Deus. Eu estava ali dentro,
por causa que todo mundo estava, mas na verdade não era próximo de Deus. No momento que eu entrei para outra igreja, eu realmente decidi buscar Deus, eu realmente decidi entregar a minha vida para Ele, e porque eu ia na igreja e não me sentia perto de Deus. Então hoje eu me sinto mais próximo dele, eu sei que Ele está sempre do meu lado, e a maior experiência foi que eu realmente decidi buscar Deus, não estar só numa igreja só por ir, mas realmente me entregar para Ele e deixar que Ele me use. Eu mesmo, que eu gostava muito no início, quando teve o DK, tinha as festas, tinha as coisas, eu sempre estava à frente disso. Eu gostava demais, essa foi uma experiência muito boa na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito... mal falava com as pessoas, tive muita dificuldade na minha vida por isso. E foi uma fase assim que eu consegui me enturmar com todo mundo, que eu conseguia ajudar as pessoas, a gente conseguiu ajudar muita gente, muita família naquela época, e era muito legal, muito bom mesmo. Isso foi uma experiência que marcou bastante a minha vida, porque fez diferença na minha vida, né? Na verdade, a gente formou uma família, na verdade. Isso, e a igreja para mim sempre foi muito mais do que a minha família, na verdade. E eu consegui me abrir com as pessoas, a minha casa estava sempre lotada de gente. Minha casa sempre esteve aberta para todo mundo, era sempre muita gente lá. E isso fez muita diferença na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito quieta, né? Isso mudou muito a minha vida. Eu acredito que o maior recado que eu poderia dizer para você que está assistindo é que a gente precisa ter cada vez mais claro que a gente faz planos, a gente faz projetos e a gente se imagina vivendo daqui a 10 anos de uma forma ou de outra. Mas o mais interessante é que Deus, ele é muito melhor do que nós. E talvez se eu tivesse planejado e pensado como que a minha vida estaria há 10 anos, certamente ela não teria os amigos e as pessoas à minha volta como hoje eu tenho. E realmente dizer que eu encontrei a felicidade, mas não numa realização profissional ou por qualquer outra coisa, mas que eu encontrei a felicidade em Cristo. Porque viver sem Cristo não faz sentido. Realmente, esses 10 anos, eles fizeram sentido porque eu entendi que Deus o tempo todo, ele esteve no controle. Eu te desafio e te encorajo a entregar a tua vida não só para Jesus, mas a te dar uma oportunidade de viver uma realidade diferente. De poder, se talvez você tenha medo de conviver e de vivenciar e conhecer uma igreja, que você possa se permitir entender quem é Jesus Cristo. E a nossa vida começa a fazer todo sentido quando a gente entende quem é Jesus Cristo. O que eu deixo, né, para todo mundo é que não se afastar de Deus, que independente das coisas que acontecem do nosso lado, a gente não deve se afastar de Deus e principalmente de todo mundo aqui, né? Porque todo mundo, mesmo que aconteça alguma coisa ruim, a gente vai estar disposto, né, a ajudar, que deixar que Deus, né, tu ore para que Deus se aproxime de ti, para que tu realmente possa buscar Ele e não deixe que as coisas do mundo mesmo te afastem de Deus, que tu realmente possa se entregar para assim, que as pessoas não tenham medo assim de se entregar para Cristo, né? Porque nem tudo dá certo, né? Nem tudo vai dar certo na tua vida, mas tu não tem que estar sempre achando que vai ser tudo uma maravilha, e não é, né? Passamos por uma experiência muito difícil agora, eu balancei bastante a minha fé, né? Mas depois a gente viu assim que a gente tem que aceitar que para tudo tem um tempo, que o tempo é de Deus, não é nosso, né? Então a gente não deve nunca desistir e nada deve abalar a nossa fé, né? Porque a gente sabe que nada acontece se não for da vontade de Deus. Então a gente tem que estar sempre focado nisso, né? Tem que estar sempre tendo a certeza, né? Que o que acontece é da vontade de Deus. Então a gente tem que aguardar e que para tudo tem o tempo, né? E o tempo não é nosso.